Quanto vale o seu dinheiro? No horário de Brasília, 9 da manhã, 25 minutos, gente. Seja para quem precisa pegar o dinheiro emprestado ou decidir investir, os juros fazem muita diferença na vida financeira, não é mesmo? Por isso, Quanto Vale Seu Dinheiro conversa sobre esse assunto. O que são os juros, para que servem e sua importância para ajudar você, inclusive, a tomar decisões acertadas e fazer um bom planejamento financeiro. Com a gente agora, o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. Bom dia, seja sempre bem-vindo ao Comando da Esperança, Felipe. Opa, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez um convite e essa oportunidade de conversarmos sobre finanças. Tá certo, a gente que agradece a sua presença sempre conosco aqui, viu? O que são juros e para que servem eles? Os juros é o custo do dinheiro. Então, assim, como toda mercadoria, o dinheiro também tem um preço. E o preço é a taxa de juros. E aí é o quanto a gente vai pagar para o dono do dinheiro por fazer uso desse dinheiro que não é nosso. Assim como quando a gente vai comprar uma bicicleta, um perfume ou um prato de comida, a gente paga por aquele produto. Os juros é o preço do dinheiro. O Luciano Rodrigues, Felipe, ele é do bairro Santa Luzia, aqui em Uberlândia. Ele também tem uma dúvida sobre esse assunto. Estou querendo financiar um carro, mas não quero pagar uma taxa de juro alta. Tenho medo de financiar em poucas parcelas para pagar o carro mais rápido, com menos juros, e acabar apertando o meu orçamento. Sua orientação, sua dica a ele? Vai depender justamente, Luciana, da análise que você faz do seu orçamento e das despesas que você está imaginando ter ao longo desse tempo do financiamento. Então aí é uma decisão pessoal. Você precisa sentar, avaliar o seu orçamento e ver, será que vale a pena ficar folgado todo mês, mesmo que você pague uma taxa de juros maior, ou ficar apertado e pagar uma taxa de juros menor? Então é preciso levar isso em consideração. E veja, aí apenas uma comparação para você ver e tomar esta decisão. Quando você financiar o carro em mais tempo com uma taxa de juros alta, essa taxa de juros de um financiamento de um veículo que tem a garantia do veículo, ela continua sendo mais barata do que qualquer taxa de empréstimo pessoal, de cartão de crédito e etc. Então vamos supor, se você fizer um financiamento em menos tempo com juros menor e ficar apertado, você vai ter que arranjar dinheiro para pagar as despesas do mês em outro lugar. E pode ser que esse dinheiro que você vai pegar para cobrir um rombo no orçamento por algum mês, porque você ficou apertado pagando uma taxa de juros do veículo um pouco menor, vai ser muito mais cara do que aquela taxa de juros mais alta que você pagaria para você ficar folgado. Então, me parece que se você não tem certeza do que pode acontecer com o seu orçamento, é melhor você pagar o carro por mais tempo, com uma taxa de juros de financiamento de veículo que é menor, com o veículo como garantia, do que você correr o risco de ter que pegar um empréstimo pessoal ou de ter que entrar no rotativo do cartão de crédito ou fazer um empréstimo numa financeira com juros muito mais altos do que os juros altos que você diz que é alto do financiamento do carro. Então, essa é uma decisão que precisa ser muito bem calculada. É verdade, né, Felipe? E agora é a vez da Maria Helena. Ela te pergunta o seguinte, ela é da cidade de Uberaba: por que a taxa de juros varia de pessoa para pessoa, mesmo sendo em uma mesma operação de crédito e com as mesmas condições? Veja, Maria Helena, a taxa de juros, como a gente falou na nossa conversa anteriormente, ela é uma composição de vários fatores. E quando você diz assim, a taxa de juros ela varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um risco diferente. Então, por exemplo, um aposentado tem um risco. Um jovem de 18 anos que começou a vida do trabalho agora tem um outro risco. Um funcionário público tem outro risco. Um funcionário de uma fábrica pequenininha tem um outro risco. Então, como cada consumidor ou como cada cliente de um produto financeiro ele tem um risco diferente, as instituições elas podem dar taxas de juros diferentes de acordo com o risco, mesmo que seja a mesma operação. Então, uma coisa, por exemplo, é você financiar uma motoca para um aposentado de 60 anos. Outra coisa é você financiar uma motoca, a mesma motoca, para
um jovem de 18 anos que quer começar a trabalhar fazendo entregas. Os riscos são diferentes. E, portanto, o preço do dinheiro, a taxa de juros, ela vai ser diferente. Isso é permitido, né, no Brasil. Vai depender, quer ver um outro fator também que faz a taxa de juros mudar? Por exemplo, se você tiver vários produtos financeiros, o relacionamento na instituição financeira é comum que as pessoas possam acessar taxas de juros menores. Então você tem essas variedades de taxas por conta justamente das condições dos clientes que são diferentes. Então, assim, cada um tem um relacionamento, tem uma renda diferente, tem uma noção de risco diferente, a idade influencia. Por exemplo, quem tem patrimônio muitas vezes consegue inclusive taxas de juros mais baratas. Enfim, tudo isso é considerado pelas instituições financeiras. Tá certo. Finalizando a nossa entrevista, quais são as suas dicas para a nossa audiência desse ano de 2022 que está no curso, para que todos saibam realizar da melhor forma possível as suas transações? A dica hoje para esse ano de 2022 em relação aos juros é o seguinte: se você quer comprar alguma coisa financiado, se você quer financiar um carro, uma moto, se você quer financiar uma casa, ou se você quer pegar um empréstimo para fazer uma viagem, faça o mais rápido possível. Por quê? Porque a tendência do ano de 2022 é que ao longo do ano as taxas de juros elas vão continuar subindo. E, portanto, esse movimento de subida dos juros vão fazer com que as operações financeiras fiquem mês a mês cada vez mais caras. Então, quanto antes a gente fizer o nosso financiamento ou o nosso empréstimo, maior a chance da gente, neste ano, pegar uma taxa de juros menor. E aí, quando você pega um financiamento, já assina um contrato com uma taxa de juros, né, pré-fixada. Então, se eu financio um carro agora a 0,9 de juros ao mês, durante todo o meu financiamento, os juros continuam igual. Então, mesmo que daqui 6 meses os juros básicos da economia brasileira aumente, ou os juros das instituições financeiras acompanhem esse movimento de alta, os meus juros e a minha prestação não vão ser afetadas. Então a dica quer financiar alguma coisa nesse ano, financie logo, faça logo antes que as taxas de juros elas aumentem. Tá certo. Essa foi a participação do professor Felipe Prado, economista e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais, que trouxe os esclarecimentos e dicas sobre os juros para ajudar todos nós a tomarmos decisões acertadas com relação aí ao enfrentamento dos juros. Combinado? Dicas, sugestões suas para os nossos bate-papos aqui, só você entrar em contato com a gente. Quanto vale o seu dinheiro?